quiser. Você vai usar o computador? Vou dar olhar. Você acha que precisa... Fechou. E a hora que o Boaventura entrar, Ele vai aparecer aqui, ó. aí eu só autorizo. Oi, Rafael! Ah, que delícia que você tá aí! Prazer em revê-lo! Bonaventura! Aqui. Ele pediu, ó. Bonaventura. Esse. Aí. Adicionar. Vai aparecer. Saudades de vocês. Oi, Bonaventura, meu amigo. como vai? Que honra. Boa tarde, como Boa vai? tarde. Como vai, meu Tudo querido? bom, Heidi. Como É, está Andrés? estou... Está aí ao lado, eu olhei. está me escutando bem? Sim, ótimo, Que bom, fico muito ótimo, feliz. ótimo. Bom, Já estamos no horário, não? Sim, sim, 4 horas, acho que fantástico, podemos começar, sim? com certeza. Bom, então, primeiramente, boa tarde aí a todos que estão nos prestigiando aqui nessa caravana do saber. Muito importante, né, dizer para vocês que nós fazemos parte do Panathlon e hoje nós temos aqui a honra de ter o nosso professor Rodolfo Bonaventura, né, representando aí o Panathlon da América do Sul, né, professor? E antes de mais nada, antes de nós começarmos essa gostosa conversa, porque é um prazer imenso, né, de estar aqui juntamente desse profissional que é uma referência dentro da área escolar. Para aqueles que estão nos prestigiando neste momento, acho que é importante vocês saberem o que é o Panathlon, né? Qual é a missão, né, do Panathlon. O Panathlon, na verdade, ele é um clube de serviço, né, que ele tem algumas finalidades éticas, culturais, né, que se propõem a aprofundar, a divulgar, a defender os valores do desporto, que é o nosso tema de hoje, né? Entendido como um instrumento de formação, de valorização da pessoa, como um veículo de solidariedade, né? Que acho que isso é muito importante, a solidariedade entre os homens e os povos, né? A grande bandeira do Panathlon é o fair play, que é o jogo limpo, tá? Que é muito importante e que procura resgatar também, que eu acho que é uma coisa maravilhosa, né? Nós temos aqui, Bonaventura, não sei como isso funciona na Argentina, mas no Brasil nós temos um grande problema, né, de valorizar a memória daqueles que fizeram história no esporte, né? Em algum Exatamente igual. contexto, o Brasil ainda peca muito, né, nesse sentido, e nós temos, graças ao Panathlon, nós temos essa possibilidade de resgatar essa memória esportiva, né, de uma cidade, de uma nação, de um estado, né, e isso é muito importante, né, nós que somos da área da educação física, o quanto não nos emociona quando a Sem gente dúvida. consegue participar, né, dessas ações. E também, assim, os pilares do Panathlon também são muito bonitos, né? A amizade, a cultura, a ação, a ética, tudo aquilo que, na verdade, nós nos propomos a fazer dentro da nossa profissão, né? E também, para quem não sabe, o Panathlon começou em 1951, na cidade de Veneza, e atualmente aí tem uma vasta participação, não só no Brasil, como no mundo. Então, para aqueles que estão nos prestigiando nesse momento, é interessante saber, né, qual é a missão do Panathlon. O Panathlon é como se fosse, não sei se vocês conhecem, também é um movimento muito grande no mundo, né, que é do Rotary Club. Eu Né? sou Então, completa. o Rotary Club, então o Panathlon é como se fosse a área esportiva, né? Desse Sem dúvida. Rotary Club aí, que eu acho que é bem bacana, né? Estamos aqui hoje, é uma honra para mim poder mediar, né, essa conversa com o professor Rodolfo Bonaventura. Eu vou passar, né, agora a apresentar oficialmente, professor Rodolfo, que saudades, primeiramente. Obrigado, Espero boa podemos tarde a estarmos todos os juntos atletas presencialmente, presentes. né? É uma honra para E mim.
Que bom, seja muito bem-vindo. estar com todos vocês. Professor Rodolfo, eu acho que seria interessante você falar um pouquinho nesse momento, né? Se apresentar para as pessoas que estão nos prestigiando e contar um pouquinho da sua trajetória, quando que você iniciou no Panatlon, né? Antes de nós começarmos aqui a desenvolver o nosso tema de hoje. Ok. Minha história no Panatlon tem dois períodos. Primeiro período do ano 1990, eu ingresso ao Panatlon Buenos Aires, 1990, o dia 28 de setembro de 1990. Estuve uns 2 anos, mas lastimosamente minhas aulas na universidade de noite coincidiam com os convívios. Então, eu solicitei ter uma licença para não estar figurando e não participar das ações do Panatlon. Felizmente, há 5 anos atrás, eu pude voltar novamente ao Panatlon e desde esse então estou trabalhando para o Panatlon. Eu sou professor nacional de educação física, tenho 52 anos de magistério frente à aula. Este ano cumpri. Que bem. Por isso, e trabalhei sempre na escola, sempre na educação física infantil, educação física escolar, na iniciação deportiva, então esportiva. Então, por isso, eu creio que vai ser uma ótima conversa hoje, porque a iniciação esportiva geralmente acontece na escola, ainda no ensino fundamental, mas durante as aulas de educação física, a criança ou jovem vai incorporando valores éticos, valores universais, mais allá de seu desenvolvimento motor, não? Mas o que acontece? No largo da história da educação física, a educação física foi atravessada por um sinnúmero de paradigmas que solamente trajeron confusão, porque eram paradigmas que entravam de outras áreas de estudo. Então, o que aconteceu? Muitos pensadores não estavam acordando que o esporte seja uma atividade para ser desenvolvida nas aulas. Um erro grandíssimo, porque se algo nós temos que ver, que as crianças iniciam o aprendizagem do esporte na escola, Sim. e da escola passam a outros lados, a clubes, e a escola é o único âmbito onde todas as crianças, com certeza, vão estar. Não tenho dúvida. E eu acredito muito nisto, né, Bonaventura, porque o esporte, né, o desporto dentro da escola, ele tem um significado muito maior, que é não só de nós ampliarmos o repertório motor dessas crianças, né, mas como na construção dele como um cidadão. Né? Nós estamos pensando no ser humano. E como que você vê, Rodolfo, como é que fica, então, esse esporte, né? Esse desporto hoje na escola, na sua visão? Eu não falo, em meus pesquisas, eu não falo de esporte escolar. Para mim, é esporte em idade escolar, porque as crianças são as mesmas dentro da escola que fora dela. Por lo tanto, o esporte passa a ser um conteúdo mais para ser tratado e desenvolvido no âmbito da escola. Essa prática saudável, muitas vezes, infinidade de vezes,
permitem às crianças encontrar sua paixão. E vão gerando atividades como trabalho em equipe, como superação, Valores. como disciplina, Sim. como confiança em si mesmo, como liderança, Sim. como Superação. ter melhor rendimento escolar, porque se você, que sabe, você é profissional de educação física, que todo aquilo que o corpo humano trabalha está na mente. E um trabalho bem realizado, bem feito do ensino dos esportes vai facilitar melhores qualificações, melhor acadêmica, um cérebro saudável. Por isso, eu animo a dizer que a atividade esportiva é uma atividade fundamental dentro da escola. A escola não está para formar deportistas, mas a escola está para ensinar o deporte. Sim. Para que essa criança tenha possibilidade mais adelante, quando vai a uma praia, quando vai a uma praça, quando se junta com amigos, não sentir vergonha e ter habilidade para participar desse esporte. De Isso qualquer sim, esporte, na verdade, né? sem Enquanto dúvida, prática, né? De qualquer sem dúvida. esporte. O que acontece? Os profissionais de educação física geralmente ensinam em suas aulas o esporte que é ele. E Exemplo, ele é gosta. o Rodolfo handball, Heidi basquete, Paula Rocchetti, outra panatleta, voleibol. Então, cada Exatamente. vai ir orientando a lo sul. Mas isso não é inteligente. Isso não é inteligente. O esporte escolar é uma atividade físico-deportiva que realizam as crianças e os jovens, tanto dentro como fora da escola. ¿Sí? Sim. Então, devemos considerar o esporte como um sinônimo de formação, de Sim. desenvolvimento, de Sim. acrescentar em valores, como diz o Panathlon, né? O deporte une. Né? Então, se nós como profissionais olhamos que característica tem o contexto de desenvolvimento dessa criança, onde essa criança mora, que esporte há? Eu vou dar o fundamento desse esporte e vou entregar outro mais, para que ele possa selecionar qual deseja, porque pode acontecer que essa criança goste do esporte e chegue a ser um profissional do mesmo. Sim. Então, é importante que o processo de enseñança não seja para obter resultados imediatos, sino seja para formar um ser humano íntegro que logre desenvolver-se livremente na sociedade. E a ferramenta que vamos a utilizar para alcançar esse homem, esse cidadão, é precisamente o esporte, não para ser campeão. De que compartilho com você e utilizo muito, né, o que nós chamamos de iniciação esportiva universal, né? Sem dúvida. Gosto muito da iniciação esportiva universal, porque nós Sem temos dúvida. aí pilares, né, para desenvolver esses esportes num âmbito geral, através de jogos situacionais, através de uma orientação para as capacidades coordenativas, através de uma orientação para as habilidades, e que você pode transformar a sua prática desses esportes, como você muito bem disse, numa prática prazerosa,
aonde ele tem a oportunidade de vivenciar diferentes contextos, e sim, nós darmos também a possibilidade, futuramente, completando a sua fala num trabalho a médio e longo prazo, porque nós estamos falando de uma Com vida certeza. escolar. Mas o Nós que não vamos acontece, ter uma Heidi? vida, Que né? Nós não acontece? estamos falando de 1 ou 2 anos, nós estamos falando de 9, no mínimo, né? Porque se ele continua ainda tendo um trabalho muito bem realizado no ensino médio, ele está pronto para escolher aquilo que ele decidiu escolher por si só, né? E não ser induzido, o que a gente muito, infelizmente, ainda vemos, a tal da iniciação esportiva precoce, né? Ou Isso. Não é bom. uniespecializada, sendo realizada dentro desse contexto. E eu trato isso como genocídio, né? Porque você mata todas as possibilidades de uma formação integral desse ser humano Com e certeza. você mata a possibilidade de nós detectarmos um futuro talento, né? Nós matamos aí um talento olímpico ou um talento paralímpico, que seja, nós estamos Mas o matando. que acontece na época atual, Heidi? Na época atual, pareceria que o esporte não só perdeu protagonismo dentro dos desenhos curriculares da educação física, sino que os sociocríticos que não entendem o verdadeiro desenvolvimento motor questionam com severidade seus possíveis valores educativos. Eu não tenho nada com os sociocríticos. Nós temos que formar cidadãos críticos. Mas essa postura sociocrítica é uma postura mais política, uma postura pedagógica. Pedagógica, justo. Você está falando do desenvolvimento e que há uma idade para começar o esporte. Sim. O esporte eu começo nos 8 anos, mas a formação de um deportista começa a partir de seu nascimento. Exatamente. As variáveis do desenvolvimento motor de uma criança são a base genética. Pai e mãe, cada um vai dar algo a ele. O aspecto de saúde, se uma criança não é saudável, não vai ter desenvolvimento. Depois tem 2 variáveis muito importantes. Uma que é o crescimento e outra que é a maduração, que não vão de la mano, não vão juntas. Crescimento pode ir mais elevado, maduração mais baixa ou vice-versa. Exatamente. Mas todo tem um ambiente. O ambiente, o âmbito do desenvolvimento, dos aprendizagens, não só tem que respeitar todas essas variáveis, sino que tem que enriquecer para que a criança tenha um acervo motor determinado por la qualidade e quantidade de experiências motoras. Ontem, os deportes se ensinavam, em nossa época, passo, recibo, passo, recibo, passo, recibo. Hoje, antes de começar a trabalhar com a bola, eu tenho que ensinar primeiro o deporte com a cabeça. Os deportes hoje em dia começam com a cabeça, não com os pés em futebol. Com a cabeça, não com as mãos em handball, ou em basquete, em voleibol. Porque se eu não sei como é o jogo, eu não vou poder fazer estratégias. O problema não é só deporte, no É a maneira como ele é âmbito escolar. apresentado. O deporte, o problema é como se utiliza esse deporte no âmbito escolar. Exatamente. Exatamente. Então, todos reconhecemos, e muito mais todos os panatletas que estão hoje presentes, que o deporte tem umas características específicas imprescindíveis na formatura de nossas crianças. Então, isso tem que implicar um compromisso profundo com a educação, com os valores
e com o fair play, o jogo limpo. Exatamente. No qual tem que ser confirmado, assegurado por todas as instituições. Que Não é o que está só faltando, né? na aula da educação física, não só no clube, sino a lo largo de todo o processo de enseñanza do ser humano. Então, se nós ensinamos a trabalhar em equipe, vamos a estar formando uma sociedade menos envidiosa. Se nós Exatamente. ensinamos a ser disciplinados, vamos a ter uma sociedade que vai respeitar al idoso, vai respeitar o semáforo, vai respeitar as regras que o próprio jogo da sociedade impõe. Eu concordo plenamente com você, Bonaventura. E partindo dessas características, né, específicas que você coloca, e aí eu vou trazer aí um quadro, né, atual que a gente tem visto muito quando a gente vai falar de esporte, né, apresentado dentro do âmbito escolar. E aí você coloca muito bem a maneira como esse esporte é apresentado para as crianças hoje, eu acho que é um grande problema. E eu Você concordo falou de jogos, profundamente. brincadeiras. Eu E concordo progressivamente, profundamente. eu não posso exigir técnica a uma criança. Exatamente. O que a gente vê, Rodolfo, a gente vê alguns quadros, né? A primeira é da opção de muitos professores apresentar através de métodos analíticos e apresentando Não, as habilidades específicas da modalidade, né? não. Nós ainda nos encontramos nesse contexto. Isso jamais pode acontecer dentro do ambiente. Estamos atrasados 100 anos atrás, era isso. Agora não. Exatamente, né? Agora, E que dentro desse esporte a gente possa agregar os valores que muito bem você falou. E que esses valores sejam permeados não só dentro do ambiente escolar, mas seja também permeados dentro da sua casa, com certeza. dentro do contexto social que ele vive, dos outros ambientes que ele vai frequentar. Então, a gente percebe realmente da importância, por exemplo, quando nós estamos falando de esporte, né? Da importância, por exemplo, do esporte na educação, do próprio esporte desenvolvido dentro dos municípios de forma pública, ou dentro dos clubes de forma privada, ou dentro de associações, né? Que são hoje oferecidas dentro dos contextos sociais. Todos eles têm que falar a mesma língua. Porque aonde ela estiver permeando, todos vão estar contribuindo para essa formação dessa criança, né? Este é o contexto. O que eu muito chamo a atenção, e eu acho que é importante, quando a gente fala de esporte, imediatamente vem a palavra competição. Né? Então, nós vamos apresentar o esporte. Os pais. Vamos a Isso saudar. faz. Acaba de entrar Zé Fernandes. Um grande saúdo, Zé. Maristela de Lima, delegada do FIEP Panamá também. Saúdos a eles. Professor Zé Fernandes também entrando. Saúdo a Pedro também, não? Pedrinho, e obrigado pelo convite. Sim, sem dúvidas que é assim. Automaticamente, o pai entra na escola esportiva com sua criança, com seu filho, entrega e passa a ser automaticamente mais um técnico. Se llena a cabeça da criança, que não compreende, mas no Panathlon, você sabe que tem em Buenos Aires, Panathlon Distrito Buenos Aires, fizemos, está em todos os Panathlons, estes cartões, o cartão vermelho, o cartão verde. Em estão os direitos da criança ou dos niños no esporte, mas na outra estão as obrigações dos pais. Sus pais geralmente inscrevem a suas crianças em el deporte que eles são gostosos.
e não permitem que seus filhos optem por el deporte que eles querem, que os filhos querem. Não tem que ser como o pai quer. Isso é o E em primeiro seguida problema, tem que né? venir a competência. E a competência não é... A competência tem que ser o resultado de todo um processo de formatura dessa criança no espectro da iniciação esportiva. Primeiramente, vamos começar, como você hoje disse, muito bom, com pequenas brincadeiras, jogos, que permitem a essa criança começar a ter inteligência tática dos jogos. Simples. E não estamos fazendo esse esporte. Múltiplo esporte. Muitos. E é um jogador habilidoso. Neymar é habilidoso? Sim. Pelé era habilidoso? Sim. Messi é habilidoso? Sim. Por que são habilidosos eles? Eles são habilidosos porque para uma mesma situação de jogo, eles têm múltiplas respostas, todas positivas. Mas se você tempranamente diz que a criança tem que fazer, essa criança não vai ter a possibilidade de experimentar novas respostas, novas possibilidades. Então, o único que vai generar são estereotipias do movimento. Exato. Movimentos técnicos calcados, não inteligentes, que vão limitar o processo de crescimento no esporte. Eu chamo disso de jogadores, né? Ou atletas fabricados. Com certeza. Atletas fabricados. Essa é a grande diferença de um atleta fabricado e de um atleta que realmente foi formado. Existem duas diferenças muito grandes. E nesse contexto, Bonaventura, não tenho dúvida que compactuo todas essas questões com você, e até levanto mais algumas questões, né? E o Panathlon faz muito bem isso quando ele transmite os seus valores, que eu acho que o que está faltando são valores, né? E eu vejo que a participação dos pais, né? Que poderia... Claro, né? Que são positivas e que são negativas, né? Nós temos esses dois caminhos. Mas negativamente falando, né? Aqui no Brasil, eu não sei como é na Argentina, Bonaventura, mas no Brasil nós temos essa situação que você coloca, né? Do pai tomar as decisões pelas crianças, de que esporte ela deve fazer, que eu acho que é um grande erro, e isso traz... uma série de situações. A frustração enquanto atleta que ele teve, ele transporta isso para o seu filho. Então, o que o pai e a mãe não conseguiu ser, ele vai transcender isso para o seu filho. A possibilidade da família conseguir uma renda em cima desse filho, isso tem muito no futebol, né, que a gente conhece isso, o sonho de não ter tido a oportunidade de praticar aquela modalidade, que ele vê essa possibilidade no filho. Então, existe uma série de fatores que faz com que esses pais tomem atitude pelos filhos, né? E, em contrapartida, quando não isso, né, Rodolfo, nós temos a intervenção desses pais numa cultura que está muito enraizada, que é a famosa iniciação esportiva precoce. Então, ele põe o seu filho para a prática daquela modalidade e os pais, pela falta de informação e de uma cultura, né, muito enraizada, acha que os seus filhos, em 6 meses, têm que virar atletas, né? E quando participam-se de eventos, né, que nós falamos, quando vai ter campeonato, quando vai ter jogo, quando que nós vamos participar de uma competição? A cobrança exacerbada em cima dos seus filhos, né? Sem dúvida. Então, a cobrança, olha, tem que ganhar, tem que fazer. Então, eu vejo isso como um fator muito negativo, né? Isso traumatiza, muitas vezes, as crianças a ponto, Bonaventura, dele se transformar
num adolescente sedentário, Sim, sim, com criando, certeza. inclusive, Heidi, possibilidades mira, de aversão à atividade física. isso assim. Heidi, a motricidade tem que ser a principal ferramenta do trabalho para que os profissionais de educação física possam fazer qualquer possibilidade de deporte em formação. Mas quando Exato. o profissional na escola olha que tem um aluno que se destaca, que tem um destaque em relação a outros, ele tem que sacar esse aluno, falar com ele, convidar a seus pais e dizer, tem que seguir, ele tem muita possibilidade de ser exitoso. Eu tive muitos alunos nestes 52 anos do magistério que foram esportistas muito bons. Que Né? maravilha. Eu tive no voleibol John Uriarte, desde primária hasta secundária. Marcos Milinkovic, de primária hasta séptimo grau. Después entró na academia militar. Gustavo Lombardi, de handebol. Tem muitos que foram grandes jogadores em Brasil também. Mas com Rodolfo, Marcos Milinkovic, ele era atleta. Fazia salto largo, longitude e resistência. E dentro dos jogos, fazia handebol e voleibol. John Uriarte era meu porteiro de handebol e fazia muito bom futebol. Kogobsek, em handebol. Ele começou em handebol, seguiu em handebol, mas era um excelente atleta. Veloz. Por isso, eu não definia ninguém deles como deportista nato. Eu citei a seus pais e disse, deve aprovar acá, deve aprovar ali, tem condições. Mas na escola não está para formar esportistas, mas sim está para esportistas. Por isso, negar o esporte na escola é um erro muito grande que fazem estes sociocríticos. E um primeiro sociocrítico é um sociocrítico do Brasil, Kirk, que ele nega o esporte não pode estar. E não é assim. Não é assim. Na currícula. Oh. Hola. 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 Hola, hola. ¿Pode? ¿No? ¿No escucha? Hola, hola. ¿No? ¿No escucha? Eu você tampouco. Hola, hola. Não. Hola, hola. Hola, 1, 2. Oi. Hola, hola. Hola, hola. Hola. Hola, hola. No escucho. Hola.